o professor Rodrigo Mazei é mestre e doutor em Direito, também tem estágio pós-doutoral em Direito, professor da graduação e do mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo, é advogado e ex-juiz do TRE também no Espírito Santo pela classe dos juristas. O professor Rodrigo Mazei hoje nos brinda com uma palestra sobre o tema Técnicas Processuais e Direito Material. Professor Rodrigo, você tem a palavra, fica à vontade para iniciar o seu tema. Bom dia a todos, estou muito feliz de estar aqui. Eu ouvi a querida desembargadora Tereza Cristina falar aqui, eu me lembrei num ponto aqui, que eu queria, assim, já cumprimentando todos, que é muito interessante, fica muito claro que ela veio da classe dos advogados, porque eu costumo dizer, eu tenho um período que eu passei no TRE, acabou até fazendo o registro, eu costumo dizer que é certo que todo advogado, que todo juiz deveria ter sido advogado antes. Mas era bom todo advogado passar um estágio de juiz, porque se o advogado passar um estágio de juiz, ele também vai ver que o juiz tem aflições e às vezes ele fica aflito com a questão do advogado. Então, desembargador, eu acho que foi muito oportuno, eu acho que valeu, assim, no bom sentido, esse puxão de orelha à advocacia, porque eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a advocacia ainda não acordou de fato para o IRDR, o IAC, da forma que ele foi colocado. Eu acho que ainda a gente precisa avançar. E um tema que eu vou falar aqui, já antecipando aqui, e agradecendo a todos aí, eu estou aqui todos entre amigos, o único que eu não conhecia pessoalmente, passei a conhecer agora, foi a desembargadora Tereza, já conhecia por votos, por decisões, né, mas aqui eu me sinto aqui entre amigos. Meu querido amigo Bernardo aqui, eu conheço o Bernardo não na academia, conheço como advogado, nós somos advogados, né, nós somos, todos aqui eu tenho Leonardo, Fernanda, Vitor, Dierle é meu amigo fraterno, aqui está entre os meus maiores amigos que eu tenho na academia, então estou assim, muito à vontade aqui. Nada obstante aí, a gente está falando para não sei quantas, um número enorme de pessoas. E esse tema, o Bernardo, a gente conversando, o Bernardo me pediu, e é um tema assim, que eu acho que é interessante, e é um tema também para alertar muito a advocacia, é um tema voltado para o advogado. Por quê? O que é a ideia? Essa ideia de técnicas processuais, né, à luz do direito material. Nós temos uma mudança, a gente tem uma mudança efetivamente que ela precisa ser sentida, no CPC atual, para mim, uma das alterações mais relevantes na advocacia do dia a dia, na advocacia do dia a dia do advogado do interior e tal, que é a dimensão de flexibilização procedimental. E eu falo assim, se você quer ter uma dimensão de flexibilização procedimental, eu falo assim, coisa simples, eu vou no básico do básico do básico. É só comparar, pegar o artigo 327, parágrafo 2º, o atual, e comparar com o 292 do Código anterior. Numa rápida resenha, o que a gente tem de uma diferença que ela é absolutamente, que ela é brutal? No Código anterior, toda vez que eu tivesse que fazer uma acumulação, quando possível, e se eu tivesse que fazer uma acumulação entre o procedimento padrão e um procedimento especial, ou entre dois procedimentos especiais, eu caía no procedimento padrão. E quando eu caía no procedimento padrão, eu perdia todas as técnicas especiais. Olha que situação. Então, o que acabava acontecendo? Acabava acontecendo que então, essa acumulação se evitava. Então, transporte de técnicas, analisar as técnicas, isso era algo que não se pensava. Eu dou um exemplo muito, muito forte nesse sentido, que a gente acabou, uma coisa que a gente acostumou, e eu vou falar aqui para todo mundo aqui, pelo menos meus colegas que estão aqui na mesa, que todo mundo aqui advogou bem no Código de 73. Fernanda tem essa cara novinha aqui, mas a Fernanda eu conheço, eu sei que é lá de trás e tal, né? Leonardo, acho que advogou até no Código 39. A gente tinha algumas situações que elas eram interessantes. Eu gosto de dar o exemplo do rabo balançando o cachorro.
que era, classicamente, a hipótese da ação reivindicatória e da ação possessória, em que o titular, né, o autor, ele tinha tanto o direito real, ele era proprietário, ele tinha o título e tal, estava ali, ou seja, toda a situação que lhe garantia a ação reivindicatória, e, ao mesmo tempo, ele tinha a posse. Aí o que acontecia? Olha que situação, olha como é que o processo fazia a gente pensar, o rabo balançava o cachorro. Até 94, a ação reivindicatória ela sequer tinha tutela antecipada. Então, qual que era a opção? Então, o sujeito, ao invés de entrar com a ação reivindicatória, que, para efeito direito material, é só vocês olharem o artigo 1228 do Código Civil, que repete o que estava no Código de 16, ela tem um efeito erga omnes, ela alcança o terceiro, pouco importando que o terceiro esteja de boa-fé. E a ação possessória não. Ela não alcança o terceiro que está de boa-fé. Está lá no artigo 1212. Mas as pessoas faziam a opção pela ação possessória por conta da tutela provisória. Porque só tinha, até 94, a tutela provisória na ação possessória. E mais ainda, se criou um mito, que aí isso para mim é fantástico, é um mito, e os tribunais caíram nesse mito. A doutrina foi muito responsável por isso, mas os tribunais caíram nesse discurso falso de que não era possível cumular, ação reivindicatória, o pedido reivindicatório, ou seja, porque é um direito autônomo, ao pedido possessório. Isso é interessante, por isso que eu já entro aqui esse assunto também, com base numa técnica de direito material que não é uma técnica do autor, é uma técnica da defesa. A técnica da quê? Da vedação da exceptio proprietatis. Veja qual que é o nome da técnica. Vedação da exceptio proprietatis. Ou seja, na ação possessória, o réu não pode alegar o quê? Propriedade. Isso é uma técnica que estava no Código Civil, que é uma técnica de origem do direito material, de vedação, de cognição. Por quê? Em razão da autonomia do direito real para o direito possessório. De modo que, se o autor ele alegasse só posse, o réu não poderia trazer, ele teria que o quê? Haveria uma limitação na cognição e o réu teria que alegar na contestação somente posse. Ele não poderia trazer direito real sob pena, né, de neutralizar todas as ações possessórias. Então, essa técnica, olha que interessante, uma técnica de defesa, uma técnica de cognição, uma técnica voltada à defesa, contaminou completamente nossas ideias, então não se admitia erroneamente, com base numa interpretação, volto a dizer, olha, veja como é que... Isso aqui não é no Brasil, não, isso é no mundo. Olha como é que é o nome dessa técnica. Vedação da exceptio proprietatis. É uma técnica voltada ao réu. E veja que isso é tão fora, né? Mas a gente desistia esse óbice, essa situação no Brasil, isso ficava mais flagrante, porque o sistema ele era rígido. Então, também não se pensava muito em cumular, porque se houvesse acumulação da ação reivindicatória com a ação possessória, né, até o Código de 2015, perderíamos a liminar. Perderíamos a tutela possessória especial. Cairíamos na tutela provisória geral, o que também não era uma vantagem. Então, todo mundo... Então, veja como é que isso é uma situação que ela é curiosa, que a má compreensão de uma técnica que advém do direito material impedia a acumulação. E um sistema inflexível, né, que era o sistema inflexível, desestimulava a acumulação. Olha como é que a gente muda, e só para fazer até um registro aqui, só para vocês verem como é que a gente ficou atrasado nisso, a Corte de Cassação na Itália, desde o final da década de 90,
já tem decisões, já, mas assim, isso se consolidou, se sedimentou, desde o final da década de 90, que não há qualquer vedação, com base na exceptio proprietatis, entre cumulação da ação real, né, da ação reivindicatória com a ação possessória, sob pena de violação ao acesso à justiça, porque a parte que teria 2 fundamentos teria que escolher um fundamento ou dividir as ações. Então, a Corte de Cassação, desde o final da década de 90, já faz essa compreensão do que é uma técnica. Volto a dizer, estou frisando bem que isso é um assunto que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. E aí, eu faço aqui veja como é que a gente caminhou mal para isso. Se a gente pegar os julgados que aconteceram, tem muito julgado de extinção de ações possessórias sob argumento assim, aqui não cabe uma ação possessória, porque o fundamento é de direito real. Até nessa perspectiva é equivocado, porque, na verdade, levou-se mais em consideração o nome da ação do que o fundamento. Bastava, então, desprezar o nome da ação e processá-la no fundamento. Ou seja, olha como é que isso é fácil de compreender hoje. Olha, então, se a tutela possessória que você pede ela não é uma tutela possessória, eu recebo, então, dado as técnicas, eu afasto essa técnica e vou analisar a partir da técnica geral. Isso é muito importante. E o Vitor aqui está assistindo aqui, né, está acompanhando, ele é nosso aluno lá no mestrado da UFES. Talvez esse seja um dos pontos, né, Vitor, que a gente mais está trabalhando na UFES, porque isso cria uma outra dimensão quando se compreende o direito material, quando se compreende o direito material e se transporta para as técnicas. O tempo aqui vai ser curto, mas a partir desse exemplo assim, bem, que eu quero frisar bem, a gente vai ter uma outra dimensão e uma outra aplicação do CPC, tá? E também deixando bem claro aqui, diferente da desembargadora Tereza Cristina, que quis ser didática, explicar, eu não vim aqui para explicar nada, vim aqui só para deixar problema, encerra aqui, acaba, vocês resolvam os problemas, sabendo que tem problemas. Bom, o que a gente tem que compreender, então? Falando rapidamente. A gente tem um purismo também, que é muito interessante, de achar que quando você lê o Código Civil, por exemplo, só tem regras de direito material. E quando eu leio o Código de Processo Civil, só tem regras de direito processual. Isso é falso. E para o nosso sistema, considerando que a competência, tanto para legislar sobre direito material, direito civil e direito processual, é da União Federal, isso é irrelevante. Essa questão de posição topográfica, ela é relevante. Então, em determinados momentos, que a gente chama de regras heterotópicas, diferente, posição diferente, nós vamos encontrar regras de processo, claramente, regras que são claramente de processo, dentro do direito material, dentro do Código Civil. Como nós vamos encontrar regras que são de direito civil dentro do Código de Processo Civil. Isso não cria problema nenhum. E veja que isso não cria problema nenhum, que a gente está acostumado, por exemplo, em ambientes de legislação extravagante. O que é a legislação extravagante? São leis que conjugam no mesmo ambiente direito material e processo, isso que são chamadas as leis extravagantes, os estatutos, como bem coloca o professor italiano Natalino Irti, as leis estatutárias, porque elas criam um sistema próprio, ou seja, elas têm tanto direito processual, tanto direito material, quanto o seu processo próprio. A gente faz esse trabalho muito bem. O nosso problema é quando a gente entra nas codificações, que elas são, quando são as codificações especializadas, né, do Código Civil e o Código de Processo Civil. Por exemplo, e isso é interessante porque quando se fala em direito codificado, se tem uma noção, pelo menos no sentido amplo, de uma ideia de especialização de direito material e de processo. Tanto que eu brinco que o Código de Defesa do Consumidor ele é um exemplo de publicidade enganosa. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele não é um código, ele é um estatuto. Porque ele trabalha com um assunto especial, o código ele tem que ser geral,
Então, não existe código de um assunto específico, como o Código de Defesa do Consumidor, e o código ele é ou ele é de processo ou de direito material. E o Código de Defesa do Consumidor ele conjuga esses dois ambientes. Então, ele é uma lei estatutária, mas, dada a importância, né, de se colocar ele como código, ele foi intitulado como código. E mais ainda, eu vou ter, em determinados momentos, isso é mais interessante ainda, isso que eu vou falar aqui agora. Tem determinados dispositivos, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo, que eles são marcados por uma situação híbrida. Ou seja, eu posso fazer uma leitura tanto de processo, em uma parte, quanto de direito material. São chamadas regras bifrontes. Então, o que eu tenho que estar atento? Quando eu examinar os códigos, e aqui eu estou fixando mais em Código Civil e Código de Processo, eu tenho que estar atento a regras que vão estar o quê? Deslocadas, regras que estão deslocadas, ou seja, dentro do Código de Processo Civil, regras de direito material, e vice-versa, no Código Civil, regras de processo, e regras e dispositivos que são o quê? Que eles têm essa hibridez. Isso é absolutamente fundamental, notadamente, vamos voltar lá para o começo do que eu falei, nos procedimentos especiais. Porque os procedimentos especiais, uma das coisas que marcam os procedimentos especiais é um ponto de toque com o direito material. Por isso que se cria o quê? Um procedimento técnicas especiais. Que, diga-se de passagem, muito dos procedimentos especiais não são procedimentos especiais. São só o quê? Técnicas especiais. Por exemplo, as ações possessórias. Eu precisava ter o rito completo das ações possessórias, ou eu, olhando para as ações possessórias, eu consigo identificar o que elas têm de diferente como técnica? As ações possessórias, elas nos encaixariam ou não se encaixariam no procedimento padrão? Embargos de terceiro. Isso são procedimentos especiais ou, na verdade, eu tenho apenas técnicas ali especiais? Isso é fundamental, gente. É fundamental esses calibres. Olha como é que isso é fundamental. Agora, quando eu olho, por exemplo, um tema que eu gosto muito, estou escrevendo, se Deus quiser, entrego agora, no fim do mês, o livro, inventário. Inventário. Eu posso dizer que o inventário não é um procedimento especial? Ou o inventário já começa, desde a citação, com um procedimento que ele é diferente daquilo que é o padrão? O inventário, será que ele é só uma inserção de técnicas especiais? Ou, na verdade, o inventário ele é um pacote que efetivamente leva a uma conclusão de que eu tenho um procedimento especial, tal como a falência. Veja, isso é muito importante, Essa visão a gente precisa ter de conseguir identificar o que é efetivamente direito material, o que é direito processual, para que a gente possa fazer este diálogo, que eu volto a dizer. Foi um assunto que nós não enfrentamos no Código de 73, especialmente diante da rigidez daquele código. Tanto é assim, eu vou pegar um dispositivo, só para vocês terem uma ideia, uma parte que eu costumo falar, que tem dispositivos que a gente chama de dupla regulação, observando o Código Civil e o Código de Processo Civil. Porque essa dupla regulação, temas que estão no Código de Processo Civil e no Código Civil, ela pode ser uma situação que ela ratifica. Ou seja, eu posso ter no Código Civil e no Código de Processo Civil uma repetição de regulações. Eu posso ter uma complementação. E eu posso ter até uma antinomia. É fundamental, veja como eu fazer esse bom diálogo para eu ter uma compreensão. E eu adoro um dispositivo que eu adoro falar, que ele trabalha praticamente com tudo isso. Se vocês pegarem, vão lá no Código Civil, olha lá o artigo 1796. Aí ele é sobre o inventário. E ele começa no inventário e fala bem assim: no prazo de 30 dias, a contar da abertura da sessão, instaurar-se-á o inventário do patrimônio hereditário. Há ou não há um choque com o Código de Processo Civil? Há.
Nesse caso, eu tenho uma clara ideia de quê? De antinomia. Vai prevalecer o Código de Processo Civil, porque é uma regra mais nova. Há uma dupla regulação em que há antinomia. Olha que bacana agora. Aí fala, esse inventário será instaurado no juízo competente. O Código Civil, ele fala que o juízo competente é o último domicílio do autor da herança. Só que essa regra, ela é complementada, olha como é que é interessante, pelo Código de Processo Civil, porque a parte pode ter o quê? Mais de um domicílio. E aí interessa a análise da posição dos bens. E no fim, que aí também então aqui eu tenho uma ideia de complementação, eu tenho uma parte que é interessantíssima desse artigo, que conjuga com o Código de Processo Civil numa parte que ninguém examina no inventário. Que ele fala bem assim, que o inventário ele é instaurado para fins de liquidação e, quando for o caso, partilha da herança. O que significa dizer que o próprio Código Civil ele já anuncia de que nem todo inventário vai terminar em partilha. E aí eu conjugando isso com o Código de Processo Civil, artigo 618, inciso 8, existe um desvio no inventário, porque quando no curso do inventário é verificado que existe mais dívidas do que patrimônio, deve ser declarada a insolvência. É uma incumbência do inventariante o pedido de insolvência. O que eu estou falando aqui são ideias de conjugações de técnicas. E várias dessas técnicas, volto a dizer, elas são moldadas e estão presentes dentro do direito material. O tempo aqui é curtíssimo, como eu falei com vocês, eu não quero deixar aqui, não quero ser didático, eu quero criar na cabeça de vocês essa dúvida. E vocês procurarem, dentro dessa conjugação, eu vou depois dar um exemplo importante no fim, para a gente encerrar, de como isso não está sendo analisado, a necessidade desse diálogo. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, por exemplo, olhando o Código de Processo Civil, já que eu falei sobre inventário, olha aí o artigo 699 e o 670, a sobrepartilha ela é tratada como um fato que acontece ocasional em razão do desfecho do inventário. Mas preste atenção, quem está com o código na mão, ou observem isso depois, lá no artigo 2021, Fernanda, essa é faixa preta, tá, Fernanda? A sobrepartilha ela é tratada no Código Civil como uma técnica de organização do processo. Que ela fala o seguinte, olha, toda vez que você tiver no processo algo, e ela vai anunciando, que possa impedir a aceleração processual que o inventário precisa, como processo documental, essa matéria tem que ser o quê? Excluída do inventário, se remete para um novo inventário, ou seja, se remete para uma outra cognição plena, fazendo a reserva de bens. Isso estava desde o Código Civil de 1916. Ou seja, a sobrepartilha ela não é para ser vista no fim do inventário. Ela é uma técnica de organização do processo. Só que ela está assim prevista dentro do Código Civil. E por isso que ela assim não é aplicada pelos operários do direito, eu prefiro essa expressão, porque os operários do direito olham as técnicas do inventário só a partir do CPC. Para fechar, que eu quero ser rigoroso aqui no tempo, Bernardo, sou rigorosíssimo no tempo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de algo que todo mundo já faz de conjugação de direito material com técnica e não se dá conta disso. Quando eu tenho a desconsideração da personalidade jurídica, o procedimento é um procedimento padrão. É um procedimento especial, mas um procedimento padrão que está no CPC. Mas prestem atenção, a partir do direito material, a desconsideração da personalidade jurídica ela é mais aguda e com níveis de contraditório, às vezes, mais
frágeis, não é por conta do processo, é por conta do direito material. Quando eu falo em teoria maior e teoria menor, a agressão que ocorre no patrimônio, aquela forma da desconsideração, o processamento, não é feito pelo direito processual, e sim pelo direito material. Por isso que, por exemplo, se a desconsideração, no caso de direito ambiental, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, ela é muito mais potente, aguda e, às vezes, com sumarização dos procedimentos. Isso quem faz é o quê? É o direito material que molda o procedimento. E eu fecho aqui fazendo uma provocação. Essa é uma provocação aqui que, inclusive, foi objeto da minha live aí com a querida, no Direito e Vinho, com a querida professora Juliana Cordeiro, que nós falamos sobre medidas atípicas. Será que o artigo 139, inciso 4, quando nós moldamos as tutelas atípicas, esse desenho, ele não é impulsionado, a caneta, a tinta da caneta não é o direito material? Será que eu poderia utilizar a mesma tutela atípica para situações de direito material diferenciadas? Ou a técnica da atipicidade, ela é desenhada, moldada a partir do seu esquadro de direito material? Fica a dica aqui, como eu já disse, olhe só, hein? Se na desconsideração da personalidade jurídica, que é um procedimento padrão, o direito material, ele faz diferença no impulsionamento do procedimento, que dirá quando eu falo de desenho de técnicas atípicas. Encerro aqui, meus caros, para mostrar para vocês o seguinte, como esse tema é um tema que ele não é examinado, ele não é tratado, é um tema que fica ao longo, e a doutrina ela tem uma participação muito forte nesse sentido, porque o foco da doutrina, a partir dos resultados no Código 73, o foco da doutrina foi um foco equivocado, o que gerou um espelho também equivocado dos tribunais. Então, com essa dúvida, né, e com, talvez assim, fazendo uma fala meio Raul Seixas, coloco vocês a fazer uma dimensão. Se é melhor continuar no erro, né, ou se para a gente partir para uma dimensão, né, mais adequada, de um diálogo mais adequado do direito material e as técnicas processuais. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que as técnicas especiais elas são moldadas a partir do direito material. Bernardo, faltou 15 segundos, hein? Obrigado, gente. Foi assim, bem concentrado, mas é isso. Um grande prazer estar aqui. Bernardo, posso dar mais um recado aqui? Eu vou postar lá, já que eu estou falando isso aqui, eu tenho um canal lá no Telegram, chama Conexões Jurídicas Professor Mazei. Eu vou postar lá no canal um texto que eu escrevi sobre transporte de técnicas, que um pouco do que eu falei está lá. Então, para vocês não ficarem com tantas dúvidas, ou talvez aumentarem as dúvidas, quem quiser ir, eu vou saindo daqui, eu já vou postar lá, que é um texto de transporte de técnicas no processo de execução. Então, gente, obrigado, saúdo a todos, parabéns aí ao AB Minas, parabéns ao meu querido amigo Bernardo, parabéns à minha querida amiga Fernanda, evento sensacional, sucesso.